Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar aqui na Digital Edu. Lembrando que estamos transmitindo para várias redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram e também na plataforma Digital Edu, que é a plataforma oficial dos nossos encontros, tá? Se você quiser participar pelas redes sociais, fique à vontade e pode colocar sua pergunta no chat que nós vamos respondê-la aqui. Mas, se você quiser ter acesso a essa live, esse webinar, com certificado de participação, aí você precisa estar na Digital Edu, tá? É muito simples. Você vai clicar em digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito, entra em Digital Edu ao vivo e depois vai acessar a live. No final do encontro, eu vou colocar para vocês no chat o link. Você vai clicar e emitir o certificado. Já sai para você na hora. E você pode usar para reportar PDUs, se você for estudante, para poder comprovar horas complementares e, assim, né, ter essa comprovação, ok? Então fica essa dica aí para vocês. E no final, lembrando que vou fazer um sorteio também de uma cortesia para o 9º CONA GP, que é o Congresso de Agilidade e Gestão de Projetos, já na sua 9ª edição. O primeiro dia vai ser presencial, depois nós teremos mais 3 dias de forma online, né? Então a pessoa pode participar presencial no primeiro dia e online nos demais, ou então tudo de forma online nos 4 dias, tá? Mas no final eu falo um pouquinho mais sobre isso. E o nosso bate-papo hoje é sobre o tema BIM e gestão de projetos, né? Como a engenharia digital está transformando, né? Prazos, custos, decisão. Então, quero chamar aqui para bater um papo comigo Felipe Góes, da EBPOS. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos aí os ouvintes que estão acompanhando essa transmissão. É um prazer estar com vocês mais uma noite, né? Após esse gentil convite do Wagner em falar um pouco sobre 2 temas que para mim são tão caros. Então, agradeço ao convite do Wagner e agradeço a todos que estão acompanhando também. Maravilha. Antes de começar, ô Felipe, eu queria deixar aberto aqui para você falar para a turma quem é o Felipe. Pois então, né? Aí nós somos tantos hoje em dia, né? Podia falar do Felipe, pai da Laura, Felipe, esposo da Luana, Felipe, líder do PMO, né? No aspecto pessoal e profissional, nós somos tantos. Mas, pessoal, um prazer aí estar com vocês essa noite. Aqueles que eu não conheço, prazer em conhecê-los. Meu nome é Felipe, sou um profissional da construção civil, um profissional da área de projeto já há mais de 10 anos. E, olha, foi tanta coisa que eu tenho conhecido nos últimos anos, ainda mais por estar enveredando para a área de professor, né? Que, olha, a gente pode falar sobre muita coisa, né? E eu fiquei muito grato com o convite que o Wagner fez para a gente falar sobre 2 temas que, novamente, são muito caros para mim e para tantos outros profissionais, né? BIM e gerenciamento de projetos. Eu tenho falado e atuado com BIM já há mais de 10 anos também. Desde 2015 trabalho com essa tecnologia, vamos resumi-la em tecnologia por enquanto. E consegui já trabalhar desde projetista, vou me apresentar daqui a pouquinho, mostrando um pouco da minha atuação com um pouco mais de consistência, mas posso dizer que ocupei diversas posições usando o BIM, desde projetista, lá como se fosse assim um cadista e começou a usar uma ferramenta BIM, achou que era a mesma coisa, só substituir a ferramenta. Comecei a trabalhar com gestão de bibliotecas para escritório de arquitetura, engenharia. Trabalhei implantando o BIM, depois de adquirir alguma consistência e experiência trabalhando em escritórios. Implantei o PUD, né? Implantar o BIM em construtora, incorporadora, alguns escritórios de arquitetura diferentes, com histórias diferentes, com tecnologias escolhidas diferentes, né? E hoje eu atuo nesse âmbito de implantação do BIM em empresas, bem como gerenciamento de projetos usando, vamos de novo reduzir o BIM à tecnologia, usando essa tecnologia como base tecnológica e como veículo dos dados de projetos, né? E basicamente esses são os 2 temas que eu vou buscar interligá-los hoje, simplificando ao máximo possível esse universo que muitas vezes se apresenta como um universo complexo para a gente, né? Até porque a cada dia que passa, me parece que novas siglas aparecem, né? A gente pisca, aquela sigla dá origem a outras 2, a gente pisca de novo, viraram 4. Então a gente começa a se perder no meio dessa sopa de letrinhas. E na verdade é mais simples do que parece, porque se a gente, e eu vou tentar sustentar isso aqui na apresentação, se a gente parar para perceber,
todas as novidades que aparecem, elas estão interligadas na mesma base. Eu vou sustentar isso. Eu vou mostrar que novas ferramentas que apresentam novos recursos, elas, vamos dizer assim, existem para atender dores que não são novas. Então, faz sentido quando a gente começa a entender quais são as principais dores. A gente logo entende o que são essas letrinhas, para que servem. Vou comentar um pouco, vou ter essa oportunidade, né, de falar com o pessoal um pouco sobre isso hoje. Maravilha, Felipe, excelente. E é um tema que o pessoal tem pedido muito. Todo evento a gente traz, né? Todo o Kona GP, dentro do evento em si, a gente traz muito sobre esse tema. Tem aqui assistindo com a gente o grande Fabinho também é da área de planejamento, especialista em BIM. Tem a Márcia Dorin, que esteve com a gente ano passado no Kona GP, falando sobre BIM também. E assim, o que muda, tá? Assim, para ser bem direto, o que muda na gestão de projetos quando se trabalha em um ambiente BIM? Mas antes, se você puder, assim, porque eu sei que tem pessoas aqui, tá, Felipe, que são pessoas que são novatas nessa área, acabam perdendo o contexto. Primeiro, assim, fala pra gente o que seria, simplificando, o que seria o BIM, né? E assim, o que muda na gestão de projetos quando se trabalha nesse ambiente? Pois é, o BIM, ele, primeiro, para quem não conhece, é o acrônimo de Building Information Modeling, né? Então, as letrinhas B e M, elas significam literalmente isso, Building Information Modeling, que se a gente traduzir para o português, também literalmente vai ser algo como modelagem da informação da construção. Esse conceito, ele não é novo, ele foi criado na década de 70, podem acreditar em mim. Lá nasceu o primeiro conceito acadêmico, onde a gente tem rastreabilidade para ver que realmente nasceu lá, sobre BIM, não é? E daí esse conceito ele foi se desenvolvendo, né? Nos anos 80 a gente já tinha alguma tecnologia informatizada, muito embora seja muito obsoleto hoje em dia, é verdade, mas ainda assim já se tinha essa pretensão de digitalizar os dados da construção civil, vamos colocar assim, em bases integradas, né? Até a gente chegar agora, em 2026, no século XX, com essa tecnologia, de novo reduzindo bem a tecnologia, muito disseminada Brasil e no mundo, né? Então, o que é o BIM? O BIM a gente pode chamar que é um conjunto de processos que foram feitos para a gente simular uma construção. Então, a gente tem ali uma construção virtual. Quando eu faço projetos utilizando o BIM como base tecnológica, eu estou não só desenhando e também não só modelando, eu estou construindo virtualmente. Isso é muito importante que fique claro para todos. E é por isso que algumas pessoas possam entender o seguinte: poxa, então, projetar usando ferramentas BIM é muito complexo. E veja bem, sim e não. Não, né? Não a resposta para essa pergunta. No que tange a qualquer pessoa pode usar ferramentas BIM, então não é complexo a ponto de afastar pessoas, né? Isso eu posso afirmar com toda certeza. Mas sim com relação a usos mais sofisticados. Então, por exemplo, muitas pessoas conhecem BIM pelos seus usos, pelas suas finalidades. Eu posso fazer um projeto em BIM e muita gente conhece dessa forma, né? O quantitativo de materiais sai de forma automática. A renderização ela é feita com muita facilidade, a compatibilização é muito facilitada. Todas as vantagens que são verdade. Mas perceba que, para certos usos mais sofisticados, a gente precisa ter um modelo BIM muito bem construído virtualmente. O que acarreta aos profissionais que montaram esse modelo, ao arquiteto, ao engenheiro de cálculo estrutural, ao eletricista e etc., acarreta para que todos esses profissionais modelem a boa informação. É o que eu falo para os meus alunos já nesses 10 anos dando aula sobre isso. Né? A gente pode incluir que a análise de interferências pode ser beneficiada com isso? Sem dúvidas é beneficiada, porque para quem conhece o fluxo CAD, o fluxo 2D, a gente pode chamar, né? Basicamente a gente ficava sobrepondo desenhos, um sobre o outro. Né? E aqui, trabalhando com ferramentas BIM, o fluxo é muito diferente. Né? E aí que tá. Eu falei agora há pouco que eu já fui aquele profissional que achou que a questão do BIM era uma mudança, meramente uma mudança tecnológica. Quer dizer, eu fazia projetos usando CAD, eu já fiz tantos, e agora estou fazendo projetos usando ferramentas BIM. Só que quando a gente afirma isso e vai ali para o Play e começa a fazer projetos, a gente percebe que não é só isso. É claro que as tecnologias são diferentes, mas não é apenas tecnologia. O modo de pensar o projeto é diferente. Basicamente, a tecnologia BIM ela nos permite compor, produzir o projeto de maneira colaborativa e integrada desde o início. Algo que, para fluxos 2D,
era só sonhado, não era realizado. Portanto, a identificação de conflitos, a resolução desses conflitos, ela é uma coisa que a gente consegue fazer desde o início. A gente tem uma disciplina, vamos chamar assim, chamada coordenação de projetos, aonde a gente regra e disciplina como que vai ser a montagem desse projeto na disciplina de projeto arquitetônico, estrutural, e a gente vê esse projeto tomando forma nas suas diferentes disciplinas, e um ou outro conflito vão ocorrer. Eu posso, por exemplo, como gerente desse projeto, regrar para que o seguinte aconteça. Olha, nesse espaço entre o forro e a laje, a gente vai ter as disciplinas ali de elétrica, climatização, hidráulica, correndo em alturas diferentes. Eu posso regrar isso e grandes conflitos não vão ocorrer, uma vez que esses projetistas vão obedecer suas alturas. Eu posso falar que a hidráulica vai correr colada ao forro, a gente vai ter a elétrica um pouco mais acima, climatização ali ao lado. Então a gente pode definir algumas regras assim e os conflitos eles não vão ocorrer por questão de regramento. Só que esse tipo de coisa não só podia, como já era feito na época de projetos 2D. Na época de projetos 2D, onde a gente desenhava, a gente já tinha que regrar o trabalho de todos, né? Só que qual que é a diferença agora? Agora, eu não apenas defino essas regras, como com muita facilidade, com muita rapidez, eu consigo ver se essas regras foram seguidas. Existe uma figura chamada coordenador do projeto, que não está fazendo projeto algum, ele está apenas vendo os projetos e resolvendo conflitos caso ele perceba algum. E a gente vai ver que eventualmente apesar do nosso trabalho ser regrado, vai ocorrer algum conflito, ele vai ver aquele conflito numa ferramenta BIM também, classificar aquele conflito, se ele é crítico ou então se ele é tranquilo, delegar a quem de responsabilidade, qualificar qual que é a forma de resolvê-lo e vai encaminhar para as partes. Tudo isso registrado num modelo centralizado. Então, quando a gente trabalha com BIM, com boas práticas, né, não só usa ferramentas BIM, né, vai muito além disso, como eu falei já algumas vezes hoje, trabalhar com BIM não é apenas mudar o software, né, vai muito além. Então, quando a gente trabalha bem com BIM, com cada pessoa entendendo suas responsabilidades, com softwares adequadamente utilizados, a gente faz a modelagem da boa informação, como eu falo com os meus alunos, a gente tem um potencial enorme para ter um projeto sem estresse, para ter um projeto muito focado na área nobre desse projeto, que é justamente a área criativa. Então, a gente despende muitas das nossas horas criando soluções, ao invés de resolvendo pepinos, entendendo qual é a versão correta do projeto, arquivo para lá e arquivo para cá. Não, a gente tira tudo isso da jogada, tem um sistema de governança sólida, um sistema muito centralizado com relação às informações, dando acesso a elas a quem de direito, a quem interessa ter, e a gente se preocupa, como eu falei, com aquilo que é de mais nobre num projeto, que é a criação. Então eu consigo realmente focar em projeto, ao invés de perder horas da nossa vida procurando versão, lidando com problemas gerados por falta de informação, por desalinhamento. Claro, o BIM só não faz isso. É BIM mais gestão de projetos, que são os dois temas de hoje. Fantástico, a colocação sua foi excelente. E nós já tivemos uma pergunta aqui, ô Felipe, que eu sei que, assim, dentro da gestão de projetos, a gente enxerga muito isso em vários outros pontos. Eu sou de planejamento e eu já vi muita gente, quando eu estava na posição de cliente, muitas pessoas fazendo cronograma para atender um quesito contratual que realmente dava embargo ali de pagamento. E acontece muito isso. E a pergunta do Márcio Dantas, boa noite. Você acredita que as empresas estão usando o BIM para gerar valor ou apenas para atender exigências contratuais? Interessante isso, né? Eu acho que tem as duas coisas, né? Até porque empresas, elas estão por aí usando coisas que elas veem valor ou para cumprir com o que foi exigido. Quer ver um exemplo? Já há alguns anos, órgãos públicos, especialmente da União, mas não apenas, né? Eles são obrigados por lei a contratar projetos em BIM para obras novas, né? A própria nova lei de licitações, a NLL, né, a 14.133, ela traz essa questão. Então, eu vou fazer uma licitação de um novo projeto, em termos da lei, eu dou preferência para projetos feitos na tecnologia BIM, né? E deixa eu abrir aqui um parênteses. Muito se interpreta, muito se disse acerca dessa palavra preferencialmente.
quando a nova lei de licitações traz esse termo, muita gente entende que, bom, se eu prefiro CAD, eu vou contratar via CAD, né? Ou seja, eu não vou especificar o BIM como a ferramenta necessária para ter feito os projetos. Já há acórdãos do TCU, né? Já há opiniões, não opiniões, mas pareceres técnicos, né? De ministros, de juízes, ministros de TCE, dizendo o seguinte: a gente entende por esse preferencial uma exigência, na verdade. E quando o órgão público não fizer a licitação prevendo o BIM como tecnologia para fazer os projetos, ele vai precisar se justificar. Então, há justificativas possíveis, só que não é qualquer uma. Ele vai precisar se justificar por que ele não deu preferência para o BIM. Ele vai precisar justificar para os órgãos de controle externo, né? Tribunais de contas, basicamente. Então, a gente tem não só a NLL, essa nova lei de licitações que traz esse texto, porém outras leis e decretos que estão fazendo com que órgãos públicos contratem BIM exclusivamente, né? Perfeito. Então, muitas empresas privadas, elas estão adotando o BIM simplesmente para entrar nessa jogada, simplesmente para poderem fornecer para o funcionarismo público, né? Para os órgãos públicos. Esse é um caso de uma empresa que não entendeu exatamente. Porque vamos interpretar o espírito dessas normas, né? O que essas normas estão fazendo ao obrigar, vamos dizer assim, né, a exigir o BIM? Elas estão entendendo que no BIM há uma série de vantagens que ela pode ter, e ela só terá essas vantagens de empresas que que entregarem um projeto em BIM, evidente. Então, assim, ela está obrigando essas empresas a fazerem BIM. A empresa privada que quer fornecer para o público, ela não tem apenas essa exigência como uma, vamos dizer assim, um incentivo para ela projetar em BIM, bem como ela também pode adquirir outras vantagens para si. Por exemplo, não é só questão de fama, certo? É uma questão que a gente já percebe na prática há muitos anos. O BIM corretamente implantado, o BIM corretamente utilizado, ele faz sim com que o processo de projeto seja mais fluido, com melhor comunicação, mais eficiente, mais rápido. O processo de projeto em BIM, pelas ferramentas, pelos recursos que a gente tem, ele nos permite sermos mais velozes, mais assertivos. A questão é que nem todas as empresas que trabalham com BIM trabalham com essa tecnologia corretamente. Isso é outra história. Agora, essa tecnologia, ela sim nos permite esses ganhos. Então, vendo ganhos para a empresa privada, certo? E também vai dar ganhos para quem vai ser o owner daquele projeto, né? O owner daquela prova, daquela obra, daquele ativo, que é o órgão público. Então, assim, há empresas que fazem pro forma, sem dúvidas. Só que daí tem uma questão. Isso logo fica evidente. Porque, geralmente, assim, nesses 10 anos implantando o BIM, eu, francamente, não vi, tá? E acho muito difícil que vou ver uma empresa que tem suas operações sólidas em BIM e que faz pro forma ao mesmo tempo. Eu acho que a empresa que entende e acredita, confia nos benefícios que ela vai conseguir ter com a sua adoção ao BIM, ela não vai fazer só para entrar em exigências contratuais, ela vai fazer para, de fato, ter esses ganhos, né? Vai exigir dela bastante em termos de organização, em termos de padronização. Como eu falei, não é apenas uma transição tecnológica, né? É uma questão de mudar a mentalidade, a forma que se pensa os projetos. Mas uma vez a gente, vamos dizer assim, alcançando esse lugar, é irreversível. Uma vez que a empresa viu os ganhos que ela tem, ela não volta atrás. É um ponto sem retorno, a gente diz, né? A empresa pode até começar para atender o quesito contratual, mas ela vai ver ali os benefícios que ela pode adquirir, com certeza não vai poder ser meia boca, porque o cliente ele vai saber disso, ele vai ver o que está sendo feito, e a empresa, a partir do momento que ela aceita, que ela vê que aquilo é realmente benéfico, ela pode aderir aí para os próximos projetos, né? Com certeza, Wagner. E assim, só para dar mais uns 2 centavos sobre esse ponto, nesses últimos 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de ativos, né? Uma empresa de saneamento. Fiquei lá por 6 anos e meio. E essa empresa, ela tem, como eu falei, ativos. Então, ela tem sistemas de esgotamento e de água espalhados por várias cidades, né? Essa empresa em específico, ela tem essas operações em 194 municípios aqui do estado de Santa Catarina, da onde eu falo. Só que o que eu vou falar agora não é exclusivo para empresas desse nicho. A gente pode falar a mesma coisa para outras empresas que têm ativos espalhados. Então, empresas de mineração, empresas de óleo e gás, construtoras que têm ativos em diferentes lugares. Pouco se fala, na verdade não pouco se fala, mas talvez pouco se sabe, que a maior parte dos custos
que, vamos dizer assim, um ativo tem, não é no seu projeto, na etapa de design, não é na etapa de obra, na etapa de operação e manutenção. A maior parte dos custos que vão passar por esse ativo é quando ele é imobilizado, quando ele é entregue para operar, vamos dizer assim, né? Bombas, máquinas, enfim, todo tipo de ativo imobilizado. E daí, olha só que interessante, né? A gente sempre projetou, sempre fez projetos em 2D, em CAD, com a obra como fim. É claro que essas empresas de ativos, elas já teriam que, vamos dizer assim, fazer a operação e manutenção desses ativos, né? Dessas bombas, desses equipamentos, só que o projeto 2D, as pranchas, elas não tinham informação referente ao funcionamento desses elementos. E é com o BIM que veio a questão dos gêmeos digitais. Então, quando a gente fala sobre gêmeos digitais, ou seja, a digitalização de um ativo real num ambiente digitalizado, a gente tem ali potencial para fazer uma, vamos dizer assim, uma operação e uma manutenção mais apropriada, visando a economia do ativo. Esse potencial ele vai para o espaço. Porque, de novo, né, a gente está fazendo aí um sistema de saneamento, por exemplo, para durar décadas. Poxa, se eu tenho aqui um modelo rico em informações, que associado a outras questões, né? Por exemplo, internet das coisas, SCADA, GIS, enfim, ERP, né? Essa integração do BIM com ERPs, a gente vai ter um uso potencializado para trazer esse retorno para essas empresas, né? Onde é que eu queria chegar com esses 2 centavos a mais, que não foram só 2 centavos, foram 20, né? Onde é que eu queria chegar com essa reflexão? Se é uma empresa de construção, ela tem um ganho visando, evidentemente, entregar essa obra. Se é uma empresa de gestão de ativos, esse ganho é potencializado para o espaço, porque a gente está falando de um universo de custo muito grande, uma sacola de custos muito maior. E é claro que vai exigir, de novo, finalidades mais sofisticadas, como a integração do BIM com outros sistemas, mas tudo isso, hoje, em 2026, a gente já sabe e vê acontecer, né? Já sabe que é muito possível. Sim. Então, faz muito sentido. Bacana. E tem até a pergunta do Fábio, colocou pra gente aqui, ele tá assistindo pelo YouTube. Ele pediu para você falar um pouco sobre o IPD com BIM. Se eu não me engano, o IPD é Integrated Project Delivery, né? Eu não sei se é isso mesmo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Fábio, obrigado pela pergunta. E qual que é a ideia, né? A gente tem, como eu falei hoje no começo, né? A gente tem aí uma sopa de letrinhas, né? Então a gente pisca, aparecem mais letrinhas, né? Mas nenhuma dessas 2 letrinhas, né? Nem o IPD, tampouco o BIM, são letrinhas novas, né? Como eu falei, o BIM é um conceito que nasceu na década de 70, né? E foi se aperfeiçoando e ficando mais em voga nos anos 2000, início dos anos 2000 até agora, a gente vê que não para de crescer, né? A gente ainda não chegou no BIM como uma tecnologia decadente, pelo contrário, está crescente, né? E a gente pode falar de números do Brasil, do mundo, que vão atestar isso. E o EPD também não é um termo novo, né? O IPD, que o Wagner muito bem traduziu como Integrated Project Delivery, ou seja, é a entrega integrada de projeto, é um conceito, uma boa prática que a gente faz desde antes do BIM ser conhecido, vamos dizer assim, né? Qual que é a ideia? A gente tem a entrega de algum projeto, né? A gente tem essa entrega de informações de algum projeto, fechando aqui para projetos de edificações, evidentemente. E essa entrega, né, essa entrega desse projeto, ela pode ser uma vez só, lá no final, então vou ter a entrega do projeto como um só. Vamos imaginar uma edificação que é composta de 4 disciplinas, arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica, para facilitar o exemplo. Então a gente pode ter uma entrega só. Ou a gente pode ter entregas, vamos dizer assim, recorrentes. Eu não entrego o valor uma vez só, eu vou entregando ele aos poucos. Não é? E a gente vai perceber que, para que cada uma dessas entregas faça sentido, a gente tem que ter uma entrega integrada desse projeto. Diferentes partes, que vêm de diferentes agentes, vão precisar ser entregues em diferentes momentos, não é? Sendo que cada uma dessas partes vai carregar um pouco do valor enxergado por aquele que vai receber esse projeto, cada uma dessas entregas. Então, a gente está falando, vamos observar esses 2 cenários. A gente está falando de um cenário primeiro, onde a gente tem a entrega no momento só dessas partes, né, dessa mesma edificação, não é o IPD, portanto, e a gente tem, agora com o IPD, essa entrega por diferentes agentes, em partes, gerando valor aos poucos. Evidentemente que quando a gente trabalha dessa forma com BIM, e geralmente em BIM é assim que a gente trabalha, né,
é uma das premissas, vamos dizer assim, do trabalho, a gente vai ter que ter um trabalho bastante regrado. A boa notícia é que as tecnologias elas estão permitindo cada vez mais uma integração já a nível de governança definida. Por exemplo, hoje muito se fala sobre os CDS, os Common Data Environments, né, ambiente comum de dados. Esse ambiente comum de dados, alguns deles, eles já regram como que cada disciplina de projeto vai ser nomeada. Então, eu não posso nomear os arquivos de maneira diferente, esse CDE não aceita aquele arquivo. A gente já define quais vão ser as coordenadas, o projeto sempre cai no mesmo lugar, de forma integrada. Eu já consigo definir quais informações são necessárias em cada elemento do modelo. Então, se eu coloco lá um modelo, um arquivo nesse CDE, que não tem, que tal atributo não tem tal dado, como já definido, ele não vai aceitar, ou ele já vai fazer uma própria auditoria e vai ver que aquele dado está incorreto. Então, a gente tem, onde eu estou querendo chegar, sistemas inteligentes o suficiente que já nos permitem ter uma governança cada vez mais sólida, tanto em nome de arquivo, quanto em consistência das informações do modelo. Então, percebam, se eu, como gestor, eu já tenho condições, lá no início dos trabalhos, de saber exatamente o que eu quero receber de cada uma dessas 4 partes, de cada um desses quatro projetistas, saber o que cada um deles vai entregar nessas diferentes entregas que eles vão fazer, eu já consigo configurar o meu ambiente comum de dados para que esse ambiente espere estes dados. Então, assim, eu não estou mais precisando olhar o modelo item por item, eu não estou mais precisando apenas confiar vamos dizer assim, na capacidade de entrega de cada um desses projetistas. Não, eu defino regras de entrada desses arquivos. Então, assim, isso é o IPD levado às últimas consequências, né? Ou seja, é realmente o IPD. Eu realmente tenho uma entrega integrada, essas partes estão se integrando, e vindo com a qualidade que eu havia exigido, né? Então, tenho aqui o meu SLA respeitado 100%, por exemplo. Hoje, é engraçado porque as coisas que a gente vai falando, eu quando trago essas histórias ou essas questões, né, eu inevitavelmente lembro quando eu comecei a dar aula, sabe? E lá, quando eu comecei a dar aula, eu falava sobre 7D, que é o uso BIM para gestão de ativos, né? E eu lembro que alguns alunos me perguntavam, isso em 2015, quando eu comecei a dar aula, alguns alunos perguntavam, Felipe, quem é que faz isso? Aonde que se usa isso? E eu falava com toda sinceridade, eu não sei. Eu não sei, só sei que tem, mas eu não sei quem usa. E daí, alguns anos depois, eu vi acontecendo nas empresas que eu trabalhava, né? E daí prática, a questão né? Na prática, né? A gente vê, parece que está muito longe, parece que são coisas que acontecem só na Suíça, né? Na Suíça é assim, nada. A gente tem coisa aqui no Brasil, o Brasil está muito desenvolvido em termos de BIM, né? Bastante, na verdade. Então, falando dessa questão de regrar um CDE para receber os arquivos e o próprio ambiente já fala se o arquivo está no nome correto, já fala se o arquivo está com os dados padronizados conforme a gente tinha definido, tudo isso já existe. Então, a gente tem aí um sistema de governança bastante robusto, mostrando que o IPD pode também ser totalmente parametrizado, né? Maravilhoso, Felipe, muito bom, cara. Quero dar aqui um oi para a grande Ânia Gomes, está com a gente aqui, sumida, hein, Ânia? Ficou alguns anos aí sem participar com a gente do Kona GP, mas esse ano você vai estar com a gente, hein? Ô, Felipe, foi assim, cara, foi uma resposta completíssima, né, Fábio? Se não respondeu o que você perguntou, pode falar aqui que eu refaço para ele a pergunta, tá? E assim, você falou aqui dos benefícios do BIM, né, o Felipe? E por que até hoje, então, muitos projetos estão fracassando, cara, mesmo usando a tecnologia? Pois é, para tu ver como as coisas elas não se resumem a um tópico só, né? Uhum. Então, assim, a gente tem o BIM aí há vários anos, pessoas se especializando nessa tecnologia, e a gente vai abrindo, parece uma boneca russa, né, Wagner? A gente vai abrindo uma e tem outra dentro, né? Então a gente vai. E de fato, é uma dor muito de quem, inclusive, se aprofunda em certos temas, né? Vou me tornar especialista em engenharia de estruturas. Para quem já cursou um mestrado, um doutorado, sabe que parece que quanto mais a gente se aprofunda, maior são as possibilidades que abrem do lado. Assim. A gente nunca chega no fim das contas de um assunto, né? E quando a gente fala de sucesso, fracasso em projetos, é uma provocação que eu gosto bastante de fazer, né?
Para quem estuda projetos, para quem conhece um pouco da história, sabe que lá no início, quando vamos dizer assim, o gerenciamento de projetos se tornou uma área de estudo, quem já viu isso, sabe que isso apareceu lá nos anos 50 do século passado, né? E que, basicamente, naquela época, até os anos 90, mais ou menos, tu queria falar que teu projeto tinha sucesso, tu necessariamente falava de 3 coisas e apenas dessas 3 coisas: escopo, prazo e custo. Se o teu projeto desempenhou em termos de escopo, prazo e custo, ele teve sucesso. Isso para projetos ali da segunda metade do século XIX, né? Do século XX, aliás, perdão. E as coisas mudaram bastante. Bastante. A gente não pode mais fazer esse tipo de afirmação. Projetos que respeitaram escopo, prazo e custo têm sucesso. Não é bem assim. E trago para exemplos. A gente tem hoje muitos stakeholders, né, muitas partes interessadas vendo o teu projeto acontecer. Ainda mais quando a gente vai para o âmbito de megaprojetos. Para quem não sabe, pessoal, megaprojeto é um projeto mega caro. Eu costumo brincar, né? Mega caro, mega grande, mega complexo de gerenciar. E essa complexidade de gerenciamento vem, inclusive, pelo número de partes interessadas. Para a gente ir para exemplos concretos, vamos pensar, para ficar no mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, no sistema de esgoto. Um sistema de esgoto de um município, de um bairro que seja, mas pode ser também de um município, de uma boa parte de município que vai cortar vários bairros, né? Esse sistema, ele vai ter como partes interessadas a população que vai ser atendida, a prefeitura, secretaria de obras do município, talvez do estado, porque talvez tenha alguma rodovia estadual que quem está fazendo esse projeto vai precisar entrar em contato, órgãos ambientais, porque talvez seja mais de um, talvez tenha o municipal, talvez tenha o estadual, a depender de onde esse projeto vai passar, talvez tenha o federal, tribunal de contas, quem mais? Projetista, pessoal da obra. A gente tem uma rede complexa de partes interessadas, vamos dizer assim, né? A gente tem muitos stakeholders diferentes, que às vezes as suas vontades vão ser até opostas, não é? Até porque vocês sabem, né? Vocês são pessoas que nem eu, e pessoa Sim. geralmente não quer uma estação de esgoto ao lado da sua casa, né? Então, assim, hoje, para ter um projeto dessa complexidade, para a gente chegar ao final dele, né? Levamos 5 anos para implantar esse sistema de esgoto. Para a gente chegar ao final dele e falar que ele teve sucesso, é muito mais complexo do que apenas escopo, prazo e custo. Porque vai falar sobre, primeiro, sucesso para quem, né? Sucesso para o órgão ambiental, sucesso para os munícipes, para a administração municipal, para a empresa que fez o projeto. Isso é muito complexo. Então, a questão da discussão de sucesso, eu trouxe para essa área de megaprojetos só para ilustrar o seguinte ponto. Nunca se discutiu sucesso, nunca se relativizou sucesso tanto quanto hoje. Então, a questão de atestar que um projeto teve sucesso, hoje é cada vez mais complexo, tá? E daí a gente traz assim, não, mas assim, às vezes eu estou usando as boas práticas, né? E mesmo assim não tive sucesso. Veja bem, só gerenciar projetos, sem falar em BIM, etc., já é complexo, já tem a sua complexidade. Uhum. Quando a gente traz ferramentas, boas práticas que vão trazer vantagens, é verdade, mas a gente está complexando um pouco mais esse universo, até porque, se for olhar para a gestão de projetos, vai falar que a gente tem que fazer lá o TAP, né, o termo de abertura de projeto. Isso. Se eu olho para o BIM, vai lá falar que eu tenho que ter um BEP, não é isso? Se eu olho para a norma 19650, vai falar lá que nesse BEP eu tenho que ter lá o meu OIR, o meu PIR, o meu EIR, vai trazer todas as siglazinhas lá. Tá, mas onde é que eles têm que estar? Eles têm que estar no meu TAP, tem que estar no meu plano de gerenciamento de projetos, como é que é isso? Então, assim, sucesso em gestão de projetos com BIM. Obviamente é possível, só que a gente está num ambiente de complexidade que a gente tem que integrar as coisas. Não é trivial, é isso que eu quero dizer. Não é nem um pouco trivial. Então, para responder uma pessoa que me perguntaria o seguinte, Wagner, Felipe, eu coloquei aqui BIM com gestão de projetos e continuei tendo fracasso, ou não tendo aquele sucesso que eu queria. O que pode ter acontecido? Eu vou responder quando um cliente meu, que me chamou para implantar o BIM, fala que já tentou implantar antes e não viu sucesso. Uhum. Ou, sei lá, um aluno meu, que eu estou mentorando de gestão de projetos, que falou que já estudou, já aplicou isso e não viu o resultado na prática. Eu vou perguntar o seguinte, foi bem implantado? Foi bem utilizado? Porque, assim, eu já trabalhei numa empresa que falava mal do SAP, que é o principal ERP do mundo. Não tem propaganda nenhuma aqui com relação ao SAP, não tem relação nenhuma com a empresa, mas sei que é o principal ERP do mundo, né?
mais utilizado. A empresa falava, não, isso não funciona, não funciona, não funciona. Pois é, não funciona para quem, né? Em que circunstâncias, né? Então, assim, eu diria que é sempre desconfortável, talvez, falar desse jeito, né? Porque força a pessoa a voltar atrás, né? Tá, e vamos lá ver, então, como que a gente usou, como que a gente implantou, o que a gente fez de fato, né? E é por isso que eu, como professor, Wagner, eu sempre gosto de trazer para o beabá, sabe? Eu gosto muito de trazer para a base, para a gente fortalecer a base, para a gente dar os outros passos com consistência, porque a base é sempre a mesma. Sim. Então, se a gente está numa base sólida, a gente consegue chegar lá. Com certeza. Esse ponto, eu vejo um ponto muito importante quando a gente trabalha com outras metodologias, com outras ferramentas, quando é uma comunidade mais tradicional. Quando eu falo tradicional, assim, não, baby boomers para cima, né? São pessoas que já estão no mercado há muitos anos e tudo, né? Que é a cultura. E eu vejo que muitas pessoas são resistentes a essas novas, que não são novas ideias, mas que agora está, como é que fala, em evidência, né? Porque, como você falou, o BIM já existe há anos, porém era muito pouco usado, porque acabava sendo caro também a utilização. Hoje, a mesma forma da IA, por exemplo, a IA sempre existiu, gente, sempre não, né? Isso é muito antigo. Agora que ela popularizou, de 3 anos para cá. Então, assim, você acha que tem muita... você que está dando aula, deve ter questionamentos dos seus alunos, e está nas empresas também, a mudança cultural para a utilização de BIM ainda tem resistência, cara? Eu vou parafrasear uma grande referência que eu tenho na área de gestão de projetos, que é o professor Darcy Prado, né? Amigão, Darcy Prado. É um querido, Ele é né? fantástico. E ele fala o seguinte, né? Que a mudança cultural, ela é peixe grande. Não é qualquer barco, não é qualquer pescador, não é qualquer vara, não é qualquer isca que vai pegar esse peixão. Porque, assim, ó, já teve algumas empresas que eu implantei, sabe, Wagner, que isso ficou muito evidente. Vou trazer um caso aqui. Teve uma empresa que eu estava falando com o setor de obra, e daí estava num dia, assim, um dia estressante. A equipe que eu estava entrevistando, eles estavam com problemas nas obras, né? Enfim, não estava um clima legal quando teve a conversa com eles, né? Em determinado ponto da implantação. E eu confesso que eu também não estava no dia bom. Né? E daí uma pessoa da equipe falou para mim assim, de uma maneira muito ríspida. Eu não vou falar aqui o tom que ela usou, né? Eu só vou fazer a pergunta que ela fez. Ela perguntou assim, ó: ô Felipe, tá, então tu queres dizer que eu vou ter que colocar a mesma informação que eu coloco no sistema tal, vou ter que colocar nesse tal de BIM também, é isso? Desse jeito, assim, só que num tom muito mais violento, né? E eu, que também não estava num dia muito bom, eu respondi da seguinte forma: exatamente isso, fulana, né? Falei o nome dela. Exatamente isso. Se a gente fizer um péssimo trabalho, como foi feito quando foram implantadas as outras tecnologias, a gente vai ter mais uma tecnologia que tu vai ter que colocar a mesma informação de novo. Triplicado, quadruplicado. Se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai ter essas tecnologias integradas. Por que eu estou contando essa história? Porque repare que na história dessa empresa, que foi minha cliente, ela já tinha passado por outras boas ideias, sendo que essas outras boas ideias elas estavam funcionando isoladamente. Então, assim, hoje, pessoal, quando a gente fala de implantação de uma nova ideia, a gente não fala mais, não cabe mais ao menos, né, falar dessa ideia funcionando isoladamente. Hoje as empresas, e quanto maior a empresa, mais isso é verdade, as empresas têm sistemas, e esses sistemas precisam ser interligados. Então, não há dúvida que a gente pode interligar a BIM com a plataforma de dados da empresa, com os painéis BIs dela, por exemplo, com o ERP que ela usa. Os principais ERPs são completamente integrados ao BIM. A ferramenta de planejamento. Planejamento de projeto, gerenciamento da execução dos projetos, né, CRM, algumas pessoas já estão integrando isso ao CRM, a depender do nicho da empresa. Tem construtoras, por exemplo, que a área do cliente, o modelo vai direto para lá, o modelo do apartamento que ela comprou, da casa que ela comprou, ela consegue ter todo o material, o manual do proprietário
diretamente ali dentro do CRM, né? Ou do ambiente que está interligado com o CRM, eu quero dizer. Então, assim, hoje não há mais dúvida, é que nem aquela historinha, né, que eu contei agora há pouco. Eu, quando era professor há 10 anos, me perguntavam as coisas e falava, olha, vai existir, deve ter, não sei o quê. Hoje a gente sabe o que está acontecendo, a gente está vendo as coisas acontecer. Então, hoje a gente está num ambiente de robustez tecnológica de integração, né? Só que eu quero voltar para a história ali da moça que me respondeu daquele jeito meio esquisito. Aquela resposta esconde dores. Aquela pessoa sentiu muitas dores dentro da história que ela tem naquela empresa. Boas ideias que talvez não tenham sido tão boas assim. Então, assim, cada implantação abriga diferentes histórias, né? Pessoal, resistência, Wagner, resistência sempre vai ter. Isso aí é um fenômeno humano, né? E daí eu costumo falar para os meus alunos, meus clientes, né? A gente não tem que negar a resistência, a gente tem que primeiro admiti-la, ela sempre vai existir, não é? Lidar, né? E saber lidar com ela. E saber lidar com ela, porque caso eu a negue, por exemplo, ou caso eu tente evitá-la, eu estou, dentro de gestão de projetos, eu gosto de falar cometendo atitudes anti-gestão. Porque a primeira coisa de um risco é reconhecê-lo. E daí a gente coloca, vamos dizer assim, controle para esses riscos, né, para mitigar, para evitar. Se a resistência de uma ou mais pessoas oferece um risco daquela implantação não dar certo, a gente primeiro não tem que acabar com essas pessoas, no sentido de que zerar o risco, né, de acabar com a resistência, não. A gente tem que ver que tipo de ação que a gente faz para conduzir essas pessoas. Então, geralmente, pessoas mais antigas, pessoas mais adeptas a antigos hábitos, né, eu sempre fiz assim, algo tão característico dentro da construção civil, geralmente essas pessoas, elas têm questões que a gente consegue pegá-las, que a gente consegue traduzir vantagens que o BIM vai entregar para algo muito da linguagem dela. Sim. Traduzir os benefícios para coisa que ela realmente consegue enxergar, colocar na lente dessa pessoa. Mas é claro que isso, né, Wagner, isso não é trivial. Isso a gente está falando de mudança de cultura, às vezes culturas muito locais, às vezes departamentais, às vezes corporativas. A gente está falando de mudança de cultura em algum nível, e como o Darcy Prado falou, né, isso aí é peixe grande. Não é qualquer um que pesca, porque tem que ter não apenas certas habilidades, mas certas atitudes que assim, são raras, né? Ainda mais para nós engenheiros, né? Engenheiro, brincava na faculdade, né? Engenheiro, a gente está aprendendo a contar e desaprendendo a falar. A gente não aprende a como se conectar com pessoas, a como comunicar com pessoas. Sendo que esse é o principal problema que a gente tem anos depois quando a gente trabalha, né? Sim, eu acho que, só botar fazer um adendo aí, a comunicação, se você perguntar para qualquer gestor de projetos que está no dia a dia e for levantar, saber que comunicação é 90%, motivo de 90% dos fracassos, dos erros, dos atrasos, dos aumentos de custo e por aí vai, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto de falar também para o pessoal o seguinte, Wagner, o nosso gargalo não está na tecnologia. Tu quer tecnologia que faz chover dentro do computador, tu vai achar, se é isso que você precisa. O nosso gargalo é pessoas. Então a gente brinca, né, que o BIM, brinca não, né, a gente fala sério, que o BIM é o triângulo sociotécnico, né, procedimentos, políticas, procedimentos, pessoas, tecnologias, e tem também a adição de políticas. Mas perceba, pessoas está ali dentro, e pessoas geralmente é o mais difícil de mexer, porque a cultura está aqui dentro. Então, se eu tenho 4 vertentes, uma delas se chama pessoas, a cultura, questões culturais estão aqui dentro. E, de novo, não é qualquer um que sabe mexer com isso, né? E uma coisa que eu gosto de brincar com o pessoal, aí sim brincar, né? É falar o seguinte, imagina que eu sou um calculista de estruturas e calculo estruturas já há 40 anos. Sou um engenheiro sênior, né? E, assim, calculo já há 40 anos, já calculei vários tipos de estruturas em concreto. Eu posso falar que eu sou especialista em cálculo de estruturas, entendeu? Eu posso falar isso, eu posso sustentar, conheço as normas, cara, eu sou muito bom, sou especialista nesse assunto. Agora imagina um outro profissional, há 40 anos conversa, lida com pessoas. Dá pra gente falar que só porque ele faz isso há 40 anos ele é especialista em comunicação? Não dá pra gente sustentar isso. Comunicação é muito mais complexo que calcular viga. Porque cada pessoa, diferente de cada viga, cada pessoa é um universo em si.
Então, não é porque a comunicação com o fulano A funcionou tão bem que eu vou adotar a mesma estratégia com o fulano B e vai funcionar. Não, a gente sabe que isso não é verdade. Então, Tanto que a é gente, muito... tanto que a gente fala, né, nas nossas lives, nos eventos, quando fala de liderança, que é uma das expertises que o líder tem que ter, reconhecer a forma de estar falando ali com cada um envolvido, como você vai falar com cada um dos stakeholders, falar com o stakeholder X é diferente de com o stakeholder Y, e por aí É, vai, né? Essa é é. uma habilidade que hoje é essencial para qualquer líder, para qualquer gestor. Uhum, com certeza, sem dúvidas. Eu não consigo, não dá para enfatizar isso o suficiente, né? Como isso é importante. E pensando assim numa pessoa, num profissional que trabalha com engenharia digital, então, por exemplo, é um planejador, trabalha com gestão de projetos usando ferramentas BIM, essa pessoa ela vai ter que lidar com diferentes stakeholders em diferentes níveis da organização, né? Vai falar do pedreiro, vai falar do mestre, até o engenheiro, até o dono da empresa. Então, como é que ela consegue dosar a forma de comunicação dela em diferentes níveis, né? Isso é um assunto muito, muito, muito chave. E perceba, né? Não acho que foi por causa da minha formação, inclusive a minha formação foi excelente, né? Foi interessantíssima, faculdade ótima, ao que ela expôs, né? Só que muita coisa fica deixada de fora. E na formação básica do engenheiro, pelo menos no Brasil, ao que pode se perceber, não é dado o correto endereçamento à comunicação, né? Então, de fato, a gente aprende a contar e desaprende a falar, né? Depois de 5 anos. Fantástico. Tem uma outra pergunta aqui, para a gente partir já, ó, passou rápido, do 8h47. Tem mais uma pergunta aqui, antes de eu fazer aqui até. Cadê? Tá aqui. Estou na nossa tela. Márcia Azevedo. Quais são os principais desafios culturais para integrar equipes de engenharia, planejamento e gestão em um ambiente BIM colaborativo? Ela perguntou quais são os principais desafios, né? Desafios. Perfeito. Olha, qual o nome? É Márcia? Desculpa. Márcia, né? Márcia. Márcia, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte: estamos em 2026, a gente tem muita novidade, muita informação, muita coisa acontecendo o tempo inteiro, não é? Como eu falei, né, e vou insistir nisso, a cada piscada de olhos parece que a coisa se multiplica, são novas siglas que aparecem, é uma nova norma, é um novo software, novidades o tempo inteiro para lá e para cá. Primeira coisa que eu diria é que as empresas elas têm uma dificuldade muito grande em focar, muito grande. E não é por mal, porque esse universo ele nos apresenta novidades o tempo inteiro. Por isso que até entendo a resistência de alguns profissionais, algumas empresas, com base nisso. Quer dizer, tá, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer para dar certo. Daí aparece uma novidade, uma grande novidade. Será que ela realmente é necessária? Pô, será que realmente é preciso, sabe? Então muita gente foi resistente ao BIM historicamente com base nesse argumento, né? Que é um argumento, vamos dizer assim, que tem um fundinho de verdade, né? Poxa, não, o que a gente tem que fazer a gente já sabe há bastante tempo, que é aquilo que eu falei no começo da noite de hoje, que é a base, né? Não, já sei o que o projeto tem que ter para ter sucesso. Então, enfim, né? Então, assim, hoje as empresas elas estão um pouco, eu vejo isso, perdidas nesse mar de novidades, tá? Então, acho que a primeira coisa que a empresa tem que ter condição é focar. O que ela precisa para fazer direito aquilo que ela está se propondo, né? A gente tem inúmeras boas práticas que são conhecidas hoje, ela tem que saber primeiro quais são aquelas necessárias para integrar pessoas em ambiente de engenharia, gestão, execução, seja o que for. A gente não precisa de muitas tecnologias, a gente precisa de poucas tecnologias e mais processo alinhando pessoas, tá? Então, acho que, primeiro, o principal desafio nesse cenário é como eu e Wagner já trouxemos, comunicação. A comunicação é o principal problema que atinge todas as empresas hoje em dia. A gente pode sustentar isso. Empresas de diferentes nichos, tecnologia, inovação, construção civil, qualquer tipo de projeto, tá? Qualquer tipo de empresa. Então, hoje, a comunicação é o principal desafio. Superada a questão da comunicação, ou pelo menos melhor endereçada, né? Porque a gente nunca vai resolver a questão da comunicação, mas a parte dessa questão, eu diria que o segundo desafio seria a questão, e daí
100% relacionado ao foco, né? É a empresa ter uma boa ideia do que ela precisa em termos de recursos para fazer o que ela se propõe a fazer. Então, além da comunicação, que é o primeiro ponto, esse segundo, ele vai dialogar com o seguinte: entender que nesse mar de novidades, nesse mar de siglas e boas práticas, etc., ela precisa dessa, daquela e daquela. Que não funcionando de forma isolada, mas funcionando de forma integrada, vão gerar esse e aquele benefício. Com base em que ela sabe disso? Caso não tenha expertise interna para realmente reconhecer esse fluxo de trabalho, contratou alguém para perceber isso para ela. Para entregar para ela o que ela precisa. Entendeu? Quase como se fosse um médico. Chego para o médico com os meus sintomas, ele vai falar exatamente o que eu tenho. Ó, você tem isso, faz isso que você vai melhorar. Você vai curar. Né? Então é meio que na mesma linha. Tá? Esse médico, para insistir nessa analogia, poderia dar tantas outras coisas para essa pessoa, dar outros remédios que gerariam, quem sabe, ilusões de melhoria? Poderia. Só que, de novo, a melhoria, pessoal, ela precisa vir de uma focalização. Eu olho o problema daquela empresa, foco naquilo que ela precisa para resolver. E, de novo, a simplicidade é uma beleza. Tá? Processos simples são os melhores que tem. E é uma coisa muito, insisto na palavra, muito bonita na simplicidade. Certo? Problemas complexos exigem soluções simples. Isso é uma verdade bastante bacana que a gente poderia até conversar um pouco mais, tá? Então, assim, veja que esses dois principais problemas, né, as duas barreiras, comunicação e falta de foco, são problemas que a gente vê no nosso dia a dia. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nas empresas, nos setores que a gente trabalha, com as pessoas que a gente trabalha, muitas vezes nós temos esse problema. Falta de comunicação e falta de foco. Porque a gente está, vamos dizer assim, sofrendo o mesmo que as empresas sofrem. Muita novidade, a gente entra no LinkedIn, tem um monte de coisa acontecendo e tal. Então, assim, a parte da comunicação, o segundo grande ponto, que caso também superado, a gente já começa a ter grandes ganhos, é saber o que tem que fazer. Parar com essa loucura de absorver todas as informações que vêm na gente e reconhecer aquelas que são absolutamente necessárias. Falei do BIM aqui, que estou resumindo em tecnologia para facilitar a fala. É evidente que qualquer profissional da construção civil hoje saiba que BIM já não é, como muitas pessoas falavam lá atrás, moda, não sei o quê, não, sabe que isso nem se sustenta mais hoje em dia, né? E sabe que BIM é absolutamente necessário. Agora, para gestão de projetos, o que a gente vai ter como necessário também? Daí a gente tem que ver quais são as características daquela empresa, dos projetos daquela empresa, para saber que tipo de ferramenta, conhecimento é necessário para aquele contexto, né? Mas eu fecharia nessas duas. Se você, Márcia, conseguir superar, endereçar adequadamente essas duas, você está à frente de 90% das empresas por aí. A empresa que você trabalha, enfim, você como profissional, pode ter certeza que está diferenciada. Focalizou e soube como se comunicar adequadamente com empresas e profissionais. Você está à frente. Fantástico, Felipe. Felipe, e assim, você falou no início, também falou um pouquinho, né, da EBPOS. A EBPOS eu sei que já deu uma olhada, que tem vários cursos ali voltado para o BIM. Como que os cursos da EBPOS conectam BIM, gestão na prática? Se você quiser falar um pouquinho sobre os treinamentos e como as pessoas encontram a EBPOS, fique à vontade, tá? Claro. Pessoal, eu dou aula há 10 anos já, né? Então, desde 2015. E desde 2021, no ambiente de pós-graduação online. A EBPOS me chamou na época, ela tinha recém sido fundada, e uma profissional, a arquiteta Luísa, me chamou para dar 2 módulos na pós que ela estava fundando. Ela fundou uma pós de BIM, né, naquela época, em 2021, e ela me chamou para dar 2 módulos. O módulo introdutório, que a gente fala sobre a implantação do BIM em empreendimentos. Ela conhecia já o meu trabalho como profissional, como consultor de implantação, né? E também ela me chamou para dar o módulo 9, que é o módulo de gestão de projetos em BIM, uma vez que na oportunidade que a gente se conhecia, que a gente tinha trabalhado antes no escritório aqui na Grande Florianópolis, era com isso que eu trabalhava lá, né? Então, desde 2021, desde agosto de 2021, eu dou aulas pela EBPOS. Iniciei nesse curso de pós em BIM e o portfólio de cursos da EBPOS foi aumentando conforme os anos foram passando. Hoje, em 2026, eu dou aulas em diferentes cursos lá do portfólio, então BIM para ferrovias, BIM para edificações, BIM para mineração, a gente tem diferentes cursos lá dentro, e também, além de dar aula para esses cursos, eu hoje coordeno 2.
megaprojetos. Então, dentro desse megaprojetos, a gente tem aí boas práticas como BIM também, como FEL, AWP, TOC, boas práticas para gestão de projetos, né? Então, essa pós sendo muito dentro do que a gente falou hoje de noite, gestão de projetos e BIM, né? Uma pós que eu dou aulas e coordeno. E como é que a EBPOS funciona, né? São aulas online ao vivo, certo? Todas elas ficam gravadas, o aluno que quiser ver as aulas gravadas tem a possibilidade, e o aluno que quiser participar ao vivo das aulas com a gente também tem a possibilidade, né? Inclusive, no último final de semana, ministrei aula para o curso de BIM, né? O módulo introdutório, e a gente teve casa cheia, né? Vários alunos. A gente está aí na 13ª ou 14ª turma, desde 2021, né? Então, ótimo. Aquele sucesso da EBPOS, com certeza. E a EBPOS, sabe, Wagner, ela nasceu durante a pandemia, né, naquela demanda enorme de cursos online, né, de formação, no contexto pandêmico, e aí que está, a virada de chave foi no contexto pós-pandêmico, na qualificação dos seus produtos no seguinte sentido. Beleza, então aquela demanda, ela agora está mais qualificada, as pessoas não estão procurando qualquer tipo de curso online, ela está procurando agora um curso que realmente entrega um diferencial. E daí a nossa visão foi a seguinte, né? Muito do que eu falei agora há pouco. Não vamos só entregar novidades, não vamos entregar novas coisas, a gente vai entregar a integração entre os assuntos. Então, uma pós que tem 10 módulos, como que o assunto do módulo 1 integra com o do módulo 2, que integra com o do módulo 3, para que ao final do curso, a pessoa de fato seja uma profissional que integre esses diferentes conhecimentos, né? Então, hoje, a ideia da EBPOS é essa pós que o mercado reconhece. E reconhece justamente porque os profissionais que vêm dessa formação entraram em contato com professores que têm muito contato com as suas disciplinas que estão ensinando, né? E não apenas entregam conteúdo na tela, mas integram este conteúdo com os conteúdos outros dos demais módulos, né? Então, fica a recomendação para o pessoal aí. Maravilha. Então, assim, existem vários MBAs, por exemplo, pós-graduações, que são específicas de BIM para uma área, igual você falou, ferrovias, certo? E tem também mega projetos, porque aí mega projetos pode ser qualquer um deles que seja mega, né? Exatamente. Tem uma área específica. E assim, como que o pessoal encontra vocês, Felipe? Qual é o site? Eu vou pedir para o pessoal da EBPOS colocar o site aqui no chat, né? Mas encontra facilmente na internet, colocar EBPOS, pós-graduação, vai achar facilmente. Lá a gente tem, como eu falei agora há pouco, um menu de pós-graduação bastante grande, bastante diversificado. Falando da engenharia, que é a minha área de expertise, muitas possibilidades. E como você falou, né, Wagner, a gente tem cursos focados nesses dois profissionais, muito na esteira de um profissional perfil Y, né, que a gente fala. Então, a gente tem aquele profissional que vai no caminho de se tornar especialista numa área, então ele vai ser um engenheiro de cálculo estrutural especialista. A gente tem pós disso lá. Ele quer ser um engenheiro eletricista especialista em BIM. A gente tem um curso para ele lá. Especialização nessa única área do conhecimento, né? Ou a gente tem cursos para formar gestores, para formar pessoas que entendem um pouco de tudo. E dessa forma, a gente tem esse um pouco de tudo, obviamente, de maneira integrada, que é basicamente o meu perfil, né? Se pegar a minha história, eu sou aquele gerente generalista. Então, eu entendo de tudo um pouco, um perfil bastante, a gente chama de perfil T, né? Sim. Que ele é bem largo, mas tem ali uma área que ele aprofunda um pouco mais, né? Que é a minha formação em engenharia civil. Então, a gente tem também no nosso portfólio de cursos para esse tipo de profissional, aquele que ele quer conhecer bastante sobre várias áreas, não é? Para ser um gestor nesse sentido um pouco mais completo, né? Consegue jogar em diferentes campos, com diferentes ferramentas, diferentes boas práticas e tal. Então, já temos aqui o link, né? No chat, também já o Wagner fez a gentileza de colocar aqui. Coloquei então, nas plataformas. Então, essas são as nossas soluções, né? Maravilha, viu, Felipe? E assim, gente, ó, eu vou finalizar aqui com o Felipe, na sequência eu vou falar um pouquinho sobre o evento, tá? Então, assim, eu quero primeiro agradecer a você, Felipe, que nós tivemos o primeiro contato antes da EBPOS entrar no jogo, né, de estar com a gente lá no Kona GP,
né? Você reportou, inclusive, vai estar conosco fazendo uma palestra maravilhosa lá no Kona GP, né? E eu quero agradecer aqui a EBPOS, a Raquel, conversei muito com ela nesses últimos meses, né? Que fez essa ligação com a gente no evento, no Congresso de Gestão de Projetos, e é sempre um prazer. Então, aqui, o espaço nosso aqui, toda segunda-feira, é o espaço da gestão de projetos. E quando eu falo gestão de projetos, é desde o micro até o mega projeto, tá? Ou seja, a gente fala da gestão de projetos como um todo, soluções, metodologias, ferramentas, casos de sucesso, casos de fracasso. Então, o nosso espaço está aberto para vocês. Ah, Wagner, vamos fazer um tema para falar sobre stakeholder, a importância do stakeholder dentro da modelagem BIM. Uhum. Né? Eu não sei, eu não sou do BIM, então estou chutando um tema aqui. Então a gente pode marcar outros encontros, vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui novamente, tá? Maravilha, Wagner. A gente agradece muito o convite, muita disposição, né? Eu sou uma pessoa, a Raquel sabe, o pessoal da IBPOS sabe, adoro falar, então se tem gente disposta a me ouvir, aí pronto, né? Fechou. É a fome com a vontade de comer, né? Isso aí. Agradeço muito o convite e a gente se vê no Kona GP, com certeza. Maravilha, Felipe. Felipe, gratidão novamente, sucesso e a gente se fala na sequência. Certamente, meu amigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Abraço! Tchau, tchau. Fantástico, gente. E é isso aí, ó. O Felipe trouxe aqui com maestria o tema, muito bom, deu vários insights pra gente de possibilidade de novas lives. Eu vou até falar com ele depois aqui para convidá-lo para a gente fazer uma mesa de debate nos próximos encontros. Eu vou ver a melhor data e trazer o Felipe, algum outro profissional também lá da EBPOS e convidar algumas outras pessoas que estão com a gente nesse universo da gestão de projetos para a gente debater um pouquinho na prática, né? Então vai ser bem interessante. Como eu falei, eu vou fazer um sorteio para vocês aqui de uma credencial para o Congresso. Olha, uma credencial para o Congresso, tá? E como vai ser esse sorteio? Quem está nas redes sociais para participar do sorteio tem que vir para a Digital Edu, tá bom? Infelizmente. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui agora para vocês no sistema, tá? É o primeiro sorteio do sistema, é a funcionalidade aqui em tempo real que nós desenvolvemos, tá? Para as pessoas poderem participar com a gente de sorteios aqui dentro da Digital Edu. Então, para quem está na Digital Edu, quem não está na Digital Edu, gente, dá tempo ainda correndo, tá? Ó, digitaledu.com.br, vem para cá, faz um cadastro gratuito e vai seguir o fluxo. Acessa a Digital Edu ao vivo e entra na live que está acontecendo. No chat vai ter um link, vai ter um botão para você clicar. Eu quero participar. Simples. E eu vou sortear agora para vocês. Quem está nas redes sociais não vai ver o sorteio. Mas quem está aqui na Digital Edu, pode ser que ela consiga ver o sorteio na tela. Vai sortear na tela para ela, tá? Então, ó, vou fazer a formatação aqui agora, lembrando que é o primeiro sorteio nessa plataforma que nós estamos desenvolvendo, tá? Eu vou colocar o botão e na sequência eu vou falar sobre o evento para vocês rapidinho aqui, ok? Então, deixa eu pegar aqui, ó, fazer ao vivo aqui. Vamos só dar uma atualização na tela. Vamos para o nosso chat, que é de gestão de projetos, e vamos criar um sorteio. Vou sortear o quê? Uma credencial nono com a GP. Wagner, é credencial ao vivo, credencial presencial ou credencial VIP digital? A pessoa vai escolher, ok? Por quê? Estou falando isso. Se a pessoa for da cidade de São Paulo, ela pode participar presencial. Se ela for de outros locais, ela pode participar presencial ou pode querer participar tudo online, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Ó. Então, o título do sorteio, sorteio 1, o prêmio, uma credencial nono Kona GP, a escolher, vou botar aqui, ó, a escolher, a origem dos participantes, botão no chat, ó, vou fazer um troço bacana aqui, o botão no chat,
E vai ser um modelo, vai ser roleta que eu vou sortear, tá bom? Então, eu vou criar aqui agora, modelo, deixa eu ver aqui, ó. Só escrever uma coisa aqui que vai ir um e-mail automático para vocês, ó. Olha. Só um segundo, você receberá em até 5 dias úteis o link de liberação de acesso. Maravilha. Dúvidas, ó, dúvidas. Entrar em contato pelo telefone/WhatsApp. Pronto. Já está aqui. Vamos ver se eu formatei bonitinho. Uma credencial. Ok. Então, estou criando o sorteio agora. Está criado. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vai aparecer no chat para vocês, ó. Lá em cima, quem está no chat, tem lá. Aparecendo na parte de cima dele, ó. Prêmio, uma credencial Nono Kona GP a escolher, tá? Basta vocês clicarem aí. Quem clicar já está participando. Não precisa clicar várias vezes. Também o sistema nem deixa clicar várias vezes, né? Então, você vai clicar aí uma vez só e já vai participar, tá bom? Eu não vou clicar não, senão eu vou atrapalhar. Vai que eu ganho, né? Vai que eu ganho esse sorteio. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de começar a sortear, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do evento. Para quem não sabe, o Kona GP ele começou em 2018, bem antes da pandemia, de forma online. O evento ele surgiu para poder somar com os eventos que já existem, do PMI, IPMA, vários outros eventos que já acontecem, para trazer conhecimento de gestão de projetos para esse universo, tá? E desde lá, anualmente, ou seja, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Estamos na 9ª edição. Todo ano, sem pular um, nós trouxemos aqui 3, 4 dias de muito conhecimento. Então, é uma imersão. Eu até brinquei mais cedo, a Ania, que estava com a gente aqui agora, esteve com a gente em várias edições, ela estava estudando, aí na última edição parece que ela não participou com a gente, mas ela tem, assim, uma participação bem constante no encontro, né? Então, acontece anualmente, quer dizer, tá? E que tem trazido muitos profissionais. Já passou nos palcos, Ricardo Vargas, Darcy Prado, que é um grande parceiro, veio várias vezes aqui, Marcos Possi, o Farhab Dolayan vai estar com a gente no presencial, o Boiadjan vai estar com a gente também no presencial, e Luísa Magrinho, ou seja, a nata da gestão de projetos aqui no Brasil está com a gente, né, e todos os anos, trazendo um tema diferente para agregar para os participantes. Só que esse ano, o evento vai ser no dia 6, 7, 8 e 9. Ah, Wagner, sexta e sábado. Vai ter sexta e sábado também. Porém, é só até às 18 horas e no sábado até meio-dia, ok? Então, vai ser dia 6, presencial em São Paulo, no Frei Caneca. O evento vai iniciar dentro da maior feira de tecnologia do Brasil, que é a Digital Tech Show, que é um parceiro desde o ano passado. Ano passado já fizemos desse modelo, tá? Então, as pessoas iam lá, além de saber, de ter o conhecimento de gestão de projetos, acaba tendo também ali uma quantidade de stands, onde eles podem conhecer sobre tendências de IA. Então, tem muita tecnologia ali voltada, né, com IA, para trazer para a gestão de projetos e para outras áreas fins da empresa também, tá? Só que nós temos 3 credenciais, tá? Tem a credencial presencial. A credencial presencial dá o direito da pessoa participar no dia 6, presencial, no evento, 7, 8 e 9, de forma online, tem acesso às gravações e tudo mais. Porém, ela tem um plus. Qual que é esse plus? Ela vai ganhar o acesso ao Digital Tech Show, os eventos que estão acontecendo. Então, ela pode ir num dia anterior, ela pode ir no dia 5 e já participar de vários eventos que vão acontecer lá. Então, é um benefício esse ano fantástico. Então, na realidade, quem
garantia presencial, vai participar no dia 5, 6, 7, 8 e 9. 5 e 6 presencial, 7, 8 e 9 online, ok? Ah, Wagner, mas é muito conteúdo, eu não consigo participar. Não tem problema. Se você não conseguir acessar tudo, gente, depois do evento, como nós vamos disponibilizar as gravações, você acessa e tem um certificado de participação do mesmo jeito, ok? Então fica a dica aí para vocês. Então tá aqui, tô vendo o pessoal preenchendo, vou sortear. E como que eu sei? Qual é o site do ConaGP? É simples, conagp.com.br. E você pode usar o cupom de desconto Digital Edu VIP. Deixa eu ver se é esse mesmo, peraí. ConaGP. Não. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, ingressos. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver. É isso mesmo. É Digital Edu 20. Isso aí, ó. Então eu estou botando aqui o site, https conagp.com.br e cupom. Aí, ó, eu coloquei o cupom também para vocês, tá? Vou colocar também nas redes sociais. Cadê as redes sociais? Cadê eu? Tô aqui, ó. Vou colocar aqui nas redes sociais também. ConaGP e o cupom tá também aí. Então vamos lá, então, vamos pro sorteio. Quem tá nas redes sociais não vai ver o sorteio, tá? Só para quem tá aqui presente de forma. Então vamos lá, ver quem vai ser o ganhador ou ganhadora, gente. Vai rodar na tela aí para vocês, tá? Então vamos lá, vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora. E o ganhador ou ganhadora foi. Vamos lá. Ó, tá rodando, tá rodando. Márcia Azevedo! Que maravilha, Márcia! Parabéns, Márcia. Você está sempre com a gente aqui. Toda live, estou vendo você aqui com a gente. Fantástico. E assim, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, tá? Então, você já deve ter recebido um e-mail. E nesse e-mail fala, né, o que você precisa fazer. Né? A gente pede até 5 dias para poder fazer o cadastro seu no sistema. Você vai receber uma formação e tudo mais. Mas provavelmente hoje ainda você recebe isso, tá? Fantástico aí, ó. Alegria, Márcia Azevedo dando um uhul aqui. Maravilha, ô Márcia. E, gente, vai ter mais semana que vem, tá? Mas aproveitem, gente. Para quem tá aqui com a gente, está assistindo essa gravação, acessa conagp.com.br. Se a sua instituição ela quiser fazer um pacote ou precisar ter um processo interno, basta entrar em contato com a gente, tá? Que nós ajudamos vocês ali nesse cadastro, porque nem toda empresa pode entrar no sistema ali e comprar online. Ela tem que fazer um pedido formal, todo o processo. Então é só mandar uma mensagem para a gente que a gente apoia nisso. Combinado? Gente, é isso aí. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu vou colocar o link para quem está aqui na Digital Edu. Vou colocar agora o link para a emissão do certificado de participação. Quem nunca emitiu o certificado de participação na Digital Edu, tá? Vai fazer o seguinte. Vai clicar no link que eu vou colocar no chat agora, ok? E vai colocar o seu nome. Vai o meu nome, sendo que eu já tenho o cadastro com o meu nome. Porque nem todo mundo coloca no cadastro o seu nome da forma completa, né? Na forma que tem que ser. Coloca lá Wagner Drummond, primeiro e último, mas tem um cruz no meio, me identifica melhor. Então, todo certificado meu, eu gosto de ter Wagner Cruz Drummond, tá?
Aí eu prefiro dessa maneira, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para vocês no chat o link para vocês emitirem o certificado. Então, deixa eu pegar aqui agora. Certificados, copiar. Quem já preencheu, é muito simples. Basta clicar no link e emitir. Quem nunca preencheu, vai clicar, colocar o nome da forma que quer sair no certificado. Mas lembrando, preencheu uma vez e emitiu, você não consegue trocar o seu nome, tá? Então, cuidado. Ou você coloca o nome completo, tudo maiúsculo, ou você coloca a primeira letra de cada nome de forma maiúscula. Fica a dica para você, senão vai ficar feio ali, começando com letra minúscula, depois maiúscula. Então, cuidado na hora de você preencher, tá bom? Essa trava que nós fizemos é para evitar problemas ali com pessoas emitindo para outras pessoas. Isso acontecia muito, tá bom? Sucesso a todos. Para quem fizer sentido, amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui falando sobre agilidade, MVP na agilidade, com o grande Antônio Muniz. E segunda-feira que vem, novamente, mais um programa Gestão de Projetos aqui na Digital Edu. Um abraço a todos e até a próxima.